Você vê que o Rio de Janeiro, a realidade que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro é tão diferente dos demais estados que quando você que é motivo de inovação legislativa. Quando você olha para o roubo majorado, ele tinha com emprego de arma de fogo. Aí ele passou a funcionar com arma branca, arma de fogo leve e arma de fogo de calibre restrito. Isso mudou por causa do uso de fuzis em roubos aqui no Rio de Janeiro. A gente passa a perceber que a gente vive uma realidade diferente dos demais estados quando há toda uma movimentação política e jurídica para implementar uma DPF para tratar exatamente de operações no Rio de Janeiro. Então, a gente vive um estado de exceção o tempo todo e as próprias ações, tanto do Legislativo quanto do Judiciário, demonstram isso, que a gente vive um estado de exceção. Senão, por que vocês metem uma DPF? Para que vocês mudam, vocês fazem alterações legislativas? Se a gente não vive, se a gente é um estado que a criminalidade aqui é tão pesada, de modo que influencia nas alterações legislativas e mobiliza o judiciário das principais cortes, eu não sei mais o que é estado de exceção. Assim, a gente tem certeza que muitos desses atores aí têm objetivos legítimos, né? E também essa é a vontade da polícia e do policial. A gente quer diminuir esse nível de letalidade, a violência. A gente quer diminuir os confrontos, porque o confronto ele não é interessante para a polícia. Quando a gente entra num confronto, eu corro o risco de perder um irmão da Core, de perder um colega de trabalho. São pessoas que a gente... a última coisa que a gente quer é perder um colega. Então, se eu tenho algum caminho para reduzir o confronto, reduzir essa violência, eu também quero. Só que muitas vezes as soluções que nos apresentam, dizendo que são os caminhos para a gente chegar a uma sociedade mais segura, a reduzir essa letalidade, a nossa experiência demonstra que a gente está no caminho errado. Que se a gente optar por esse caminho, a médio e a longo prazo, a gente vai ter mais sangue, mais sofrimento e mais policiais mortos. Então, uma coisa principal que a gente defende é que a restrição da atividade policial ela não pode acontecer. Sempre que ocorreram graves restrições a operações policiais, a atuação policial, a abordagens de rotina, a gente percebe que a criminalidade aumenta muito e essa conta um dia chega. Pode demorar, mas ela chega. Tem uma coisa assim, e até vale também para a pessoa se aprofundar um pouco de não achar que a solução é tão simples com apenas a legalização das drogas. Legalizar as drogas vai solucionar. E tem uma coisa assim interessante, assim, eu acho que a polícia, a sociedade, na verdade, teve uma conquista significativa no ano passado com uma lei que proibia as saidinhas, né? Saidinha de Natal, eu não sei como é que tá. Eu acho que essa lei ela falta ser aprovada ainda no Senado. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. O deputado Derrite, que hoje é secretário de Segurança em São Paulo, fera, né? Uhum. Colocou o doutor Arthur como chefe da Polícia Civil lá, outro amigo, mandar um abraço para eles aí. Então ainda não foi, ainda tem que passar pelo Senado. Infelizmente ainda falta ela ser aprovada no Senado para realmente proibir essas saidinhas. Então isso aí vai ser muito bom para a sociedade, porque a gente sabe que inúmeros casos de crimes violentos, a gente vai falar de estupros, de homicídios, de latrocínios, que ocorrem são praticados por pessoas que na saidinha vão praticar crimes e nunca mais voltam para os presídios. Não, tem um detalhe, eu lembrei de um episódio agora, quando eu estava elaborando essa pergunta. Teve uma guerra em 2004, você estava lá na PRF, mas teve, aqui no Rio, quem lembra, foi uma guerra na Rocinha. Sim, eu lembro entre bem. Dois traficantes, Dudu e Lulu. Era uma guerra ali que... Parece que o Dudu ele teve uma saidinha. Nessa saidinha ele não voltou mais, ele quis retomar. E essa guerra da Rocinha ali, para retomar o comando da Rocinha, morreram 30 pessoas. 30 pessoas. Inclusive policiais, inocentes, por causa de uma saidinha. Se o Senado tiver essa visão, essa sensibilidade com a sociedade e aprovar em segundo turno lá essa lei da saidinha, vai ser um grande ganho. Porém, existe uma outra. Eu quero te perguntar assim, é a sua opinião sobre isso? Porque a carreira de delegado é uma carreira híbrida, né? Você faz atividade policial e aqui também vocês têm atividade jurídica. Sim. Acredito que hoje você está até mais afastado da atividade jurídica porque você está muito ali nesse foco do... Mas sobre o regime de progressão, que é uma coisa que a gente acaba se deparando com criminosos com a tornozeleira. Isso é muito comum. O que você acha desse... Se acabar o regime de progressão, você acha que ajuda... Não, eu não defendo que acabe, mas assim, a gente tem que ter critérios sérios e a pena ela tem que valer. Se o camarada ele é condenado a 10 anos de cadeia, a gente espera que ele fique 10 anos preso. Agora,
chegou a 9 anos, lá no finalzinho ele está com bom comportamento, vai sair um pouquinho antes, mas hoje o que acontece no Brasil é uma grande vergonha, porque ele é condenado a 30 anos e fica 5. Então, quando você vê aquela pena que acalma momentaneamente a sociedade, quem conhece sabe que ele não vai cumprir nem metade, nem 1/3 daquela pena. Então, assim, a pena, a condenação, ela tem que valer e o criminoso ele tem que cumprir a pena atrás das grades, né? Então, o que acontece hoje é uma grande mentira. Aquela pena lá, ela não é o tempo efetivo que o criminoso fica preso. Infelizmente, a lei dos crimes hediondos, que ela exigia que o criminoso condenado por crime hediondo cumprisse integralmente a pena no regime fechado, ela foi declarada inconstitucional, e isso foi um grande retrocesso para a segurança pública. Então, o problema maior hoje, por mais que o foco esteja na polícia, né, eu costumo dizer que ao final de algumas cobranças, se a gente não der uma resposta, a gente vai ganhar o atestado de incompetência, né? Ah, um absurdo o que aconteceu aqui, essa guerra que está acontecendo, cadê a polícia? Então, o atestado de incompetência é sempre da polícia se alguma coisa não funcionar. Porém, se a gente tivesse aqui a melhor polícia do mundo, imagina que a gente vem, qual é a melhor polícia do mundo? É da Inglaterra, vamos trazer para cá e vamos colocar. Não, é dos Estados Unidos. Não resolveria o problema, porque o problema mais grave é da nossa legislação e da aplicação da lei. Então, a gente precisa de leis mais duras, que coloquem esses criminosos realmente atrás das grades e que as condenações sejam efetivas. Então, o cara que foi condenado por ter matado uma pessoa há 20 anos, a gente espera que ele fique 20 anos preso. O cara tem que sentir que está sendo punido, né? E que em alguns casos a gente analisa uma progressão, mas que ele cumpra a grande maioria da pena atrás das grades. E assim, o que a gente fala aqui, né? A gente fala com a verdade, então é muito clara para quem está ouvindo. Pesquisa na internet, pesquisa no Google. Quantas reportagens aí que falam, cara, numa saidinha, ele pegou, estuprou, esquartejou, matou e sumiu com o corpo de uma mulher. Quantos casos que não tem de pessoas que deveriam estar presas, são soltas pelo Estado e matam. E de quem que é essa responsabilidade? Quem que a gente deve cobrar por isso? Então a cobrança, a classe política, ela tem que ser mais forte e a classe política tem que fazer leis mais duras e o judiciário tem que aplicar essas leis no limite do rigor do que a lei foi aplicada. Então hoje a gente vê leis fracas e muitas vezes uma aplicação assim, um pouco sem a rigidez necessária dessas leis.